hoje que a gente se despede de uma das séries mais cômicas da Netflix, nunca vista antes. Foram 7 anos de muito amor, muito carinho, muita atenção, muito medo, muitas emoções. E hoje nesse vídeo eu vim trazer um vídeo longo demais para falar pra vocês sobre o final de Orange is the New Black, que foi uma série que teve muito a desejar. O final foi muito intenso, trouxe um grande vazio nos nossos corações, porque pra quem é fã da série sabe muito bem do que eu tô falando. E vamos falar dessa série, então se você já se inscreveu no canal, se você gosta desse tipo de vídeo, vamos ter mais vídeos de Orange is the New Black. Eu prefiro fazer também melhores momentos, vários vídeos engraçados com cenas bem tops. Então se você já se inscreveu e ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade que vai rolar por aqui. Então chega de falar e vem comigo. Bom, hoje a gente vai falar sobre Orange is the New Black, um vídeo bem longo, então se fosse você já pegava sua pipoca, já se preparava que a gente vai falar muita coisa nesse vídeo de hoje, porque é uma série muito especial, não é qualquer série. Orange is the New Black eu tava colocando em dia, porque eu parei na 3ª temporada, e então nessas férias eu aproveitei pra trabalhar sobre a série, e colocar a série em dia. Então eu fiz várias coisas, então eu assisti a série inteira, eu consegui assistir até a 6ª temporada e tudo mais. E é então que quando lançou, no dia 26 de julho, quando lançou a 7ª temporada, a temporada final, né, eu senti aquele meio que arque de que eu não estava preparado, sabe? Porque eu sei que tem gente que assiste há 7 anos mesmo, desde 2013, aquela coisa, desde quando começou, né, a febre da série. Mas tem muita gente que assinou também a Netflix só pra assistir Orange is the New Black, porque é uma série muito especial, com mulheres incríveis, maravilhosas, que fazem merda, mas você aprende que com as merdas que elas fazem é uma lição de vida pra gente se espelhar e tentar mudar, tentar fazer de uma forma diferente, que a nossa vida não seja como a delas, né? Então a gente vê o grande desperdício de vida sendo aclamado durante todas essas mulheres. A gente entende por que elas sofrem, como elas sentem em relação a tudo isso. Então é algo muito questionável. É uma série que trata de assuntos muito pesados, trata de o feminismo negro, a questão de racismo, de questão LGBT, de homossexualidade. Existem vários pontos que a série vai trazendo e vai juntando todos esses elementos e formando uma coisa sensacional, que eu acho que é isso que eu gosto muito de Orange, porque é uma série, assim, que não é uma série comum. É uma série que traz assuntos muito importantes, muito questionáveis pro nosso mundo hoje em dia, né, de valores que precisam muito ainda ser falados, de vozes que precisam ser ouvidas, né. A gente tem muita questão da justiça não ser feita, a gente tem questão de roubo, de crimes e tudo mais, pessoas que fazem coisas absurdas e vão parar na cadeia. Porque, claro que ao longo da série, se você já conhece a série, eu queria avisar vocês que vai ter spoilers nesse vídeo, então se você não gosta de spoilers, é melhor você sair enquanto ainda dá tempo. Que é uma série que ela trabalha muito com flashbacks, porque cada flashback vai mostrando, assim, ao longo de algum episódio, cada episódio fala de uma personagem, aí você descobre mais a fundo dessa personagem, de onde ela veio e como ela foi parar na prisão, que é uma coisa que a Orange gosta muito bem de trabalhar. Claro que algumas temporadas eles começaram a furar muito no roteiro na sessão do sentido dos flashbacks, né? Em colocar aí de pontos que não tinha absolutamente nada a ver com a história que estava acontecendo no presente. E as transições começaram a ficar muito paralelas e muito sem sentido. Já agora, Orange is the New Black trouxe essa reviravolta pra gente em mostrar os flashbacks de uma forma mais diferente e a gente conhecer mais também a fundo os personagens, não só realmente como elas foram parar na cadeia, né? A gente começa a conhecer o passado das pessoas, porque elas eram assim, porque na verdade ela cometeu esse ato. Então a gente fica sabendo como era a personagem, a gente conhece mais, a gente fica sabendo mais o lado dela, a gente entende. Então é uma coisa que você cria um laço assim, de responsabilidade imenso na série, porque você assistindo, você começa as personagens são muito cativantes, mesmo que ao longo do começo da série você acha que talvez seja um pouco difícil a se acostumar com elas, mas logo você já vai estar apaixonado por essas mulheres, por tudo que elas passou, por tudo que elas vivenciou e quer nos mostrar hoje em dia, né? Então eu acho que é um ponto muito positivo em Orange is the New Black. Eu sei que esses 7 anos não foram em vão, né? Claro que a gente teve um final muito decepcionante que eu vou falar ainda nesse vídeo, então esperem. Mas é uma série muito especial pra mim, assim, que eu vou guardar pra sempre na minha vida. Eu assisti essa série com a minha melhor amiga, né? Hoje em dia a gente já não é tão próximo assim.
mas a gente tinha esse apego por essa série, por essas mulheres, porque era engraçado, era divertido, a gente tem várias piadas legais e tudo mais, então é uma série com vários elementos, ela é aquele humor negro, tem comédia, tem aquela coisa bem aberta, sabe, pra gente, pra você que gosta de uma coisa mais divertida, pra você que gosta de uma linguagem, assim, mais, assim, desaforada, sabe, uma coisa, assim, bem da maior de 18 mesmo. A série trata de assuntos muito delicados, então não é qualquer série, assim, que você pega e assiste porque é engraçada, porque a partir do momento em que Orange consegue trazer emoções de risadas, eles também conseguem trazer emoções de choro, de tristeza, de perca, de dor. Eu mesmo, quando a gente assiste algo e a gente chora, a gente tem aquele desespero, é porque a gente tá se espelhando em algo, a gente quer que isso não aconteça com a gente, ou então que isso aconteceu com alguém, alguma coisa parecida, ou que talvez você tenha medo de que aquilo aconteça com você. Então, são emoções que vão se juntando na sua cabeça que o Ord consegue trazer. Então, eu acho que é uma coisa muito forte da série, que me trouxe vários momentos, principalmente nessa temporada final. A gente não se satisfaz com alguns finais de alguns personagens, a gente não se sente feliz por elas terminarem dessa forma, por elas não terem justiça, que é o que a gente vai falar nesse vídeo, e é muito injusto. A gente vê que muitas delas falam de tudo, mas a questão de várias coisas também que não são muito bem pontuadas. A gente vê que o racismo hoje em dia tá subindo cada vez mais, né? Tem pessoas doentes, escrotas, que tem nojo de pessoas negras, que não suportam pessoas negras. Eu acho isso ridículo, porque eu acho que as pessoas negras, elas são comuns, gente. A gente tem um sangue vermelho natural, todo mundo tem esse sangue vermelho, até os animais também têm. Então por que as pessoas vão ficar sentindo nojo, vergonha? Pra que isso, gente? Somos todos iguais, independente de sexo, religião, cor, raça, tudo misturado. Você é você, você tem que ser você, e não ter que se limitar por outra pessoa, porque elas acham isso. E a questão do preconceito é muito forte nessa série, porque quando você é negro, principalmente, muita gente, principalmente na cadeia mesmo, eles começam pela aparência, as pessoas não, elas já julgam logo de cara, elas não querem acreditar que você é inocente. Então é um ponto que as pessoas descartam. Tipo assim, uma pessoa negra tá lá, foi presa sem ter feito absolutamente nada, e ninguém pode falar nada porque não vai mudar nada nisso porque ela é negra, entendeu? Então eu acho que isso é muito ridículo e é algo que a Orange consegue transparecer, sabe? A gente consegue ver com nossos próprios olhos toda essa experiência. Eu tive uma experiência muito difícil com Orange no Black, porque a gente fica lá no começo, a gente fala assim, nossa, se a prisão for assim, todo mundo vai querer entrar nessa prisão, todo mundo vai querer ser preso. Mas não, apesar de todas as coisas engraçadas que a gente vê, por ter salão de beleza, por ter comida boa, né? A gente vê vários benefícios e privilégios que talvez elas tenham, na mínima, na segurança mínima. Já na segurança máxima, a coisa não é igual à mínima. Porque a mínima, se na mínima elas já sofriam tanto daquele jeito, na segurança máxima ainda pior, né? Porque elas foram para na segurança máxima depois da rebelião e tudo mais, aconteceu toda aquela treta. E a gente vê o quanto lá é um lugar, assim, escroto, tenso, sabe? Que talvez muita gente não merecia estar ali, né? Agora a gente vai falar um pouco mais dos personagens, senão eu vou ficar só falando e falando aqui e não vou desenvolver nada nesse vídeo. Então a gente vai falar logo no começo sobre a Piper Chapman, né, foi onde começou a série com ela. A gente teve a primeira temporada dela chegando na prisão, dela se acostumando com todas elas, o que estava acontecendo, e ela criando laços, ou fazendo inimizade, fazendo várias coisas. Então foi um ponto muito forte para a Piper. A gente teve vários momentos engraçados também lá no começo das temporadas. A segunda temporada a gente teve a questão daquela parente não sei se, eu não lembro se era parente da Teixe, porque aquilo não era insuportável, por isso que eu não gosto muito da segunda temporada. A terceira temporada, gente, também foi excelente, que a gente teve todo aquele lance da Piper com as calcinhas, e aquela coisa, a gente conheceu mais os personagens na terceira temporada, é por isso que eu tenho apego por essa temporada, inclusive é a minha melhor temporada de Orange is the New Black. A quarta temporada a gente viu um momento muito triste, a gente foi acompanhando a história das personagens, né, como normalmente. Aí lá pro final, a Pulse, né, que é uma personagem muito querida na série, acaba morrendo por um guarda, pelo guarda Bailey, né? E a partir dali começa uma rebelião, a Daya quer justiça junto com as outras, então ela segura a arma, então ela só se ferra e atira no guarda e tudo começa a desandar por ali mesmo. Então a Teixe começa a liderar a rebelião e ela quer justiça pela Pulse, e ela tá foda-se pra todo mundo, ela só quer exigências, ela quer uma coisa digna pra ela, um memorial, alguma coisa assim.
Então tudo começa a ser questionado. A partir dali, as coisas começam a mudar, as coisas começam a ficar mais sérias, né? Não é aquela coisa engraçada que a gente via lá no começo, que foi se tornando algo muito mais sério, porque a Origin não poderia fazer uma série só com comédia, né? Eles precisavam falar de assuntos muito delicados. E quando chegou a quarta temporada, eu acho que fez total sentido, mesmo que tenha sido triste. A gente viu quantas coisas são injustas para esses tipos de pessoas. Entre elas negras, pobres, que não têm uma vida de rica. Então eles questionam muito a Piper por esse sentido, porque a Piper sempre teve tudo na mão, né? Ela nunca sofreu por ficar pobre e tudo mais. E já outras meninas, elas sofreram muito, passaram dificuldade. Então tem toda aquela questão trabalhada na série. E na quinta temporada a gente vê todo aquele lance da rebelião. A quinta temporada ela foi inteira, completamente só da rebelião. Então a gente teve momentos ali bem tensos de como iria acabar aquilo. Lá no final a gente teve aquela explosão e tudo mais. Eles conseguiram pegar todas as detentas, teve toda aquela coisa, levaram elas pra máxima, que é onde elas ficaram, e aí então começou toda a injustiça, né? Acusando uma, acusando a outra, e aquela coisa. E é então que acabaram acusando a Teixe, né? Então ela tentou se defender, mas foi algo que não aconteceu. Então na sexta temporada foi ali mostrado pra gente o quanto a justiça ela é muito mal feita, né? Quantas pessoas julgam sem saber realmente como elas são. Porque na verdade a Teixa ela não é culpada pelo que aconteceu. Foram lá no final da quinta temporada, a Cindy e a Suzane, elas viram o guarda Piscatella, que eu odiava esse homem. Ele era insuportável, ele atesanou a vida da Red, coitada. Cortou o cabelo dele, deixou ela careca assim no meio, assim, cabelo. Ai, que tensão aquela cena. E prendeu todas elas, torturaram elas por causa dele que a Pulse morreu. Então tenho muito ódio de Piscatella. Eu adorei ele ter morrido, mas se não tivesse morrido, a Teixa não teria sido acusada por ter matado ele, sendo que ela nem fez isso, gente. Não fez. Ela segurou a arma, sim, mas ela não matou. E nenhuma delas mataram o Piscatella. Elas deixaram ele sair e tudo mais. E aí então os guardas, que o Piscatella era muito alto. Aí os guardas atirou neles e esses guardas fizeram um pacto ali entre eles de não contar e colocaram ele lá na piscina, que era onde elas estavam escondidas, né? Então assim, Justice e Anne foram as únicas que sobraram e ficaram escondidas ali. E aí, então depois que elas criaram um pacto de elas mesmas não contarem o que aconteceu ali, morre ali, pra elas não falar o que aconteceu ali. Entendeu? Então era algo que podia ter sido mais elaborado, era algo que podia salvar a Teixe disso, né? Que não vou falar mais pra frente, que não posso aprofundar agora. Então eu achei muito injusto, né? Por questão dela ter sido acusada por algo que ela não cometeu. Então ela foi condenada à prisão perpétua. E aquela coisa bem triste mesmo. E agora na sétima temporada a gente vê um doloroso final da Teixe, né? Ela teve um pouco de esperança. Ela teve um relacionamento com aquela amiga dela. A gente viu mais das duas juntas nos flashbacks. Depois a gente viu delas duas juntas agora o relacionamento delas que começou a dar uma transformada. Elas começaram a se entender. E então que a gente vê que a Teixe, ela é um espelho pra muitas pessoas hoje em dia. A gente vai falar agora que eu vou começar a chorar. Porque assim, se a gente for parar pra pensar por tudo que ela passou lá desde o começo e tudo mais, e ela ter sido condenada por algo que ela não cometeu, assim, uma pessoa... Gente, meu Deus do céu, eu vou chorar. É tão difícil você ser... Gente, eu não sei, porque você tem uma voz, você não pode falar que você é inocente, sabe? E tem uma coisa, tem um pingo de esperança, tem algo pra você fazer pra mudar isso e as pessoas não fazem, entendeu? Porque elas não acreditam nessas pessoas. Por questão racial, por questão de classe social, por várias coisas que as pessoas juntam, que elas não querem ajudar essas pessoas. Então a gente vê também então o Joey Caputo, que ele se entristece muito porque ele fez o melhor pra salvar ela, né? Ele testemunhou a favor dela, ele ajudou ela, porque de qualquer forma ela foi muito especial pra ele, então ele tentou de alguma forma ajudar ela, mas não deu certo, ela acabou sendo acusada, né, no julgamento, e então foi algo muito injusto. A gente teve aquele pingo de esperança, achando que no final ela iria se dar bem, que a Cindy ia chegar lá com as provas e que a Cindy ia falar que via os guardas matando, o Piscatella, aquela coisa carregando o corpo dele, mas não, entendeu? Não tinha nada pra fazer mudar isso. E a gente vê a Suzane também, porque ela começa a questionar se ela merecia estar lá dentro, sabe? Porque a gente vê quanta loucura dela, assim, é indispensável, sabe? Porque ela é uma pessoa maravilhosa.
Eu acho que ela é uma atriz incrível, ela consegue mostrar todo o seu potencial, principalmente nessa temporada final. Ela foi incrível até o fim. Ela começava a questionar se ela merecia estar ali. Porque a Suzane, gente, o passado dela é o seguinte, eu vou contar pra vocês. A Suzane é aquela lá que é a melhor amiga da Teixe, a doidona, sabe? E ela era uma pessoa muito especial na série. Por mais das loucuras dela, era bem engraçada. A gente se divertia muito com ela, né? E a gente vê que ela se conforma com as coisas, assim. Apesar de ela não conseguir aceitar logo no começo, logo ela vai se conformando. E ela acaba aceitando a situação. E ela começa a questionar se ela merecia estar ali. Então ela começa a escrever coisas sobre o que ela viu com a Cindy, que podia realmente provar que a Teixe era inocente. Mas eles não quis. A advogada disse que não era uma prova suficiente, então a Teixe acabou ficando ali presa. A gente não teve justiça. Então, pelo menos, o mínimo que ela podia fazer era criar um fundo de Pulse Washington para homenagear a Pulse. Inclusive, a gente teve um momento de flashback em que a Pulse aparece falando com a Teixe em um flashback no telefone. Então, eu achei, assim, muito emocionante, porque era enquanto a Pulse estava na cadeia, enquanto a Teixe estava vivendo sua vida lá fora, depois a Teixe volta pra cadeia. Então a gente vê todo aquele lance lá no flashback. E foram personagens incríveis, assim, eu não imaginava que iria terminar dessa forma, né, que elas teriam um final ruim. A Red, principalmente, ela acabou tendo, tipo assim, não sei se era um AVC, não lembro se era muito bem um AVC, mas ela ficou muito mal no final, e a Nick cuidando dela, aquela coisa. E a Lorna também, né, acabou ficando doente porque ela perdeu o bebê dela morreu, e ela começava a fantasiar de que ele ainda estava vivo. Ela não conseguia aceitar a realidade que o bebê dela tinha morrido. E então que a gente começou a se questionar, gente, será por quê, né? É tão difícil as pessoas aceitarem a realidade, porque muita gente tem medo de conviver com ela, né? Então, quando ela realmente se deu um choque de realidade, ela não estava feliz nem um pouco. Ela começou a se descontrolar, entendeu? Então foi algo que a gente vê muito aprofundado. Eu não queria que elas terminassem dessa forma. Eu não queria ver, assim, porque eu sei que é a realidade que a gente tem que aceitar, que é o que a gente passa hoje, mas foram pessoas que não merecem terminar daquela forma, entendeu? Muito injusto. E a gente vê também a Cindy, que ela é mãe daquela menina, que a mãe dela cuida, né? E então a gente vê todo aquele relacionamento dela com a filha, mesmo que ela não pode contar que ela é mãe dela, depois a filha acaba descobrindo que ela é filha dela. Então a gente teve todo aquele lance, a gente vê a Cindy tentando sobreviver na rua, porque ela brigou com a mãe dela, não queria mais voltar. Então a gente achou que teria uma esperança aquilo ali, mas também não teve, delas se acertarem. Então a gente teve um final muito infeliz pra essas personagens. A Maritza, ai, a Maritza, ela foi maravilhosa. Desde o começo, a Maritza, ela foi sensacional, sabe? A gente vê todo aquele desfile dela. Teve uma referência, gente, que eu tô assistindo Glee agora. Eles falam que ela parece a Rachel. Uma das detentas fala que ela parece a Rachel. E me deu uma nostalgia incrível de Glee, sabe? Eu tô assistindo agora, já que não tô pra Netflix. E sério, ver a Maísa sendo deportada, saber que o final dela foi aquele, pra mim não foi nem um pouco satisfatório, gente. Porque ela de repente sumiu, cadê a Maritza, gente? A gente não merecia esse final, sabe? Porque a Maritza é alguém muito especial. Assim, eu amava quando ela tinha o canal no YouTube, ela ficava gravando vídeo da rebelião junto com a Flaca. Então a Flaca tenta ajudar ela porque uma das detentas iam pra prisão de detenção pra. Como é que fala? Imigrantes? Ah, eu vou falar um pouco mais disso. Aí a Flaca foi junto. E ela acabou encontrando a Marissa lá. O reencontro delas foi perfeito. As duas se abraçaram. E ela explicou a situação. A Maritza foi assim, gente. Ela tinha sido solta, ela foi liberada, ela teve sua soltura, né? Mas então, quando ela tava numa boate, ela acabou sendo pega porque ela tava sem identidade. Porque ela quer ser a fodona, ela quer ser a gostosa, né? Porque ela é a gostosa, nossa gostosa. E aí, então ela acabou sendo pega e foi levada pra detenção de imigrantes, né? Que é algo que aquela mulher da GC, que ficou. Que raparam a cabeça dela, achei muito engraçado naquela na sexta temporada. Na quinta temporada. Aí eles. Essa mulher. Ela criou um projeto. Eu não lembro muito bem o nome dessa mulher, nem faço questão, mas ela é legal sim. Nem faço questão, mas ok.
E aí, então, que ela criou esse centro de detenção para imigrantes, né? Então, muita gente foi para lá. E a Blanca, gente, porque no final não sei se era a sexta, não, acho que era a quinta. Não sei se era a quinta, não sei, não lembro. A Blanca saiu, né, da prisão. E aí, direto, eles levaram ela para um centro de detenção para imigrantes, né? Porque ela não tá legal ali no país, toda aquela treta. Aí levaram ela pra lá. Aí o diabo, tadinho, ficou solitário, né? E aí, então ela foi para lá no centro de detenção mesmo que a Maritza está. Então as duas ficavam se ajudando, uma a outra. Então foi bem divertido a gente ver a Maritza se mostrando que ela gosta de ajudar as pessoas. Então ela encontra um número de advogado, então ela sai passando esse número de advogado para todas elas. E ela acabou se dando muito mal, porque a Maritza acabou sendo deportada rapidamente. A gente teve aquele final triste dela. Mas a gente viu agora tentando ajudar ela, a Flaca. E a gente acabou com todas as nossas esperanças. Ela acabou sendo deportada porque ela descobriu que, mesmo que ela não estava com a identidade, ela queria falar com a mãe dela. E lá, peraí, daqui a pouco eu vou falar sobre o centro de imigrantes. E aí então ela queria falar, ela queria ter contato com a mãe dela, mas eles não deixavam. E então que a Flaca conseguiu avisar a mãe dela, e a mãe dela falou que ela não originalmente dos Estados Unidos, né? Ela não nasceu aqui, ela nasceu parece que era na Colômbia, se não me engano. Ela nasceu lá na Colômbia e ela não sabia, mas a Maritza falou que ela nunca viveu na Colômbia. Então, de fato, se ela nunca viveu lá, necessariamente não precisaria deles deportarem ela pra lá. Então a série trata desses pontos, que é a injustiça, entendeu? Eu fico puto por isso, gente. Porque eu não sei, eu amo esses personagens, eu sei que a série quer retratar isso, mas elas são maravilhosas, elas não merecem isso, gente. Ai, gente, não tem dó. Então a Maritza foi para lá. A Blanca, o final da Blanca foi legal, né? Porque a Blanca teve amizade com aquela mulher lá, que acabou sendo deportada também. A gente viu ela se despedindo dos filhos pelo telefone. Foi um momento bem tenso. Eu chorei muito naquela cena. E aí, então ela acabou sendo deportada lá para um país, não sei se era Egito, alguma coisa assim. E aí uma mulher que se envolveu com a Nick também foi deportada, né? Então muitos teve uns finais bem terríveis mesmo. Que a Nick teve uma relação com aquela menina ali e tal, ela acabou sendo deportada também. E é então que a gente vê a Glória também tentando ajudar várias delas. Só que aí a Glória, ela tentou ajudar várias delas, mas aí então acabou se ferrando porque ela levou o celular pra essa menina que foi deportada. Pra essa mulher que foi deportada, que tinha os filhos lá, que eu esqueci o nome dela. E aí, então a Glória se deu muito mal, né? Porque ela tava com o celular, então eles torturaram não, eles interrogaram elas e a Glória acabou se confessando que foi ela que levou o celular pra lá. E aí, então que eles foram piedosos com ela e não aumentaram a pena dela, porque na verdade faltava 9 dias pra ela sair. Então que depois a gente vê a Glória solta. Eu acho que pelo menos a gente teve um final bom pra ela, pelo menos assim. A gente não teve finais só ruins, né, e tudo mais. A gente teve um final bom, pelo menos. A gente viu a Blanca também sendo solta. A Blanca conseguiu sair e ficar com o diabo. Então os dois conseguiram ficar juntos. Pelo menos uma coisa boa também. A Glória voltou com os filhos dela, aquela coisa. A Maria, eu fiquei com muita dó dela, porque, tipo assim, por causa da Glória que ela pegou mais 10 anos de prisão. E mesmo assim ela conseguiu aceitar o fato e perdoar a Glória, né? Então as duas teve um pequeno ali fazer as pazes e tudo mais. Mas aí então a Maria acabou ficando acusada por algo que ela não fez, né? Então ela também passou a vida inteira ali e a gente vê também a filha dela indo visitar ela, tem toda aquela situação que o marido dela não queria levar a filha dela pra ela ver, pra ela falar com ela. Vamos falar agora sobre não, assim, o Joe falou, o Joe Caputo, mas a Fix, né, que é a Natalie. Então os dois a gente vê toda aquela situação deles querendo ter um filho, né, dela principalmente. Aí depois ela desiste, aí depois vai toda aquela situação, eles decidem adotar uma criança. Eles queriam um menino, mas aí, então a menina vem e surpreende eles e eles adotam a menina. Então foi um final legal, que terminou com eles, eu acho que eles mereciam. Porque eles passaram por muitas coisas juntos, várias situações, né? Várias intrigas. Então eu acho que foi bem justo os dois terem um final digno, né? A gente viu também a questão da Daya com a mãe dela. Que vou pegar no caderno que não lembro, tá, gente? Que é meu roteiro lindo, maravilhoso, que está aqui. A mãe dela, gente. Eu não lembro muito bem. A Leida Dias, que é mãe da Dayanara Dias, né? Inclusive, as duas estavam insuportáveis nessa temporada. E assim, a gente já sabe que algumas temporadas anteriores, a gente já esqueci o nome dela de novo. A Leida ela saiu da prisão
Ela teve sua soltura ali e tudo mais. Então ela não conseguiu aproveitar a vida como ela queria. Ela só fez merda em cima de merda. E aquela mulher tava tão insuportável que eu falei, essa mulher tem que voltar pra prisão. E então que ela faz tanta merda, ela se envolve com drogas, se envolve com tráfico de novo, né, com o Hopper, que é um policial ali, que eu achei bem icônico, dele achando que iria se tornar diretor lá da Mastro, e acabou não se tornando, acabou se tornando família da Teixe, achei muito legal isso. E então, eles tiveram esse relacionamento, depois ele acabou sendo expulso, acabou sendo demitido por encontrar ele fudendo ela, né, a Leila, isso sim. A Leila dela, ela não vale nada, ela trai ele, mesmo ela estando casada com ele, ela tem vários filhos, ela conseguiu recuperar a guarda de vários deles, ela tá cuidando deles, né? E então que ela só faz merda em cima de merda. Mas aí, sabe, mãe, quando a mãe ela é louca com filha, né? Então ela tava preocupada com a filha dela, que a filha dela tava envolvida num relacionamento bem estranho ali com um garoto que ela não confiava muito. Então a Leila foi lá, ainda quebrou o carro do cara, fez uma invasão ali, fez um barraco todo na porta da casa dele, acabou se complicando. E é então que ela voltou pra prisão. Tá vendo? A pessoa não aproveita a vida, gente. Eu acho injusto que tanta gente que merece sair, merece uma segunda chance como a Taste, aí é uma merda dessa, que ela, na verdade ela é uma merda, né? Vai lá e faz mais merda pra voltar pra prisão. Não, eu acho isso um puto sacanagem, gente. Sério. Não faz sentido. Então ela teve o que ela mereceu, né? A gente viu ela terminando com a Daya, né? As duas brigando como se fosse cão e gato, porque são mãe e filha. E as duas brigando naquela loucura, né? Que eu achei insuportável, aquela treta das duas, né? A Daya, ela teve um relacionamento com aquela lésbica lá, que ela era muito bonita, gente. Inclusive, eu pegaria. Só que ela acabou morrendo por culpa da Daya, que deu aquele tal comprimido, aqueles remédios loucos lá, que ela acabou morrendo por culpa dela. Depois disso, a Daya ficou a chefona ali da prisão, né, no lugar dela. E aí começou a controlar o negócio de gangues e aquela coisa. Então a gente viu, nossa, muito insuportável. A gente já tava ficando muito saco. E ela querendo se pagar da fodona, aquela coisa. Quem não sabe que a Daya, gente, a vida dela só foi piorando cada vez mais. Então a vida dela tá toda destruída, entendeu? Porque eu tinha um pouco de esperança que o John, aquele policial, ia aparecer pra ela, entendeu? Pelo menos pra dar satisfação, mas ele nem sequer apareceu. Sendo que ele tinha pedido ela em casamento, gente. O cara nem apareceu na série. Eu achei que ele ia aparecer nessa temporada final, mas ele nem sequer deu as caras, né? Porque ele deixou o filho dele lá e nem ligava mais. Mas o filho dela acabou ficando com um cara que ela planejou que ele tinha estrupado. É uma coisa louca, né? Então foi isso que terminou a história da Daya com a mãe dela, que foi ridículo, né? E aí então, gente, que a gente já veio mais de falar da Sofia. Agora a Sofia teve todo aquele lance dela na solitária. Ela passou meses na solitária, sofrendo, ou sede, fome, saudade do filho dela. O filho dela é um babaca, né, preconceituoso, homofóbico, ridículo, escroto. Eu não gosto dele, aquele menino. Mas, gente, se a gente for parar pra pensar, porque ele não tem um pai, né? Ele não teve um pai pra ensinar. Então, mesmo que talvez ela esteja como segunda mãe dele, ela tenta fazer o máximo possível pra aconselhar ele, falar com ele. Ele meio que menino nojento, gente. Nossa, então. Então a gente tem um final bem legal da Sofia, pelo menos. Que a Sofia foi solta, apesar... Foi merecido depois de tudo que ela sofreu na prisão, ela foi solta. E ela tava trabalhando como cabeleireira, normalmente. A gente tem uma cena só dela aparecendo, arrumando o cabelo da Piper. Então eu achei desnecessário eles colocarem apenas uma cena só da Sofia. Queria muito que ela aparecesse mais, a gente visse mais o lado dela, mas ela apareceu só uma vez. Então foi injusto mesmo. Vamos falar agora do relacionamento da Piper e da Alex, que foi um borofofô danado, aquela coisa chatíssima. A gente teve em questão da Piper, que a Piper começou tudo com ela, né? E terminou com ela, óbvio, então foi bem justo. A gente viu ela saindo da prisão, né? Porque o guarda Hopper foi lá e ao ponto de que ele iria colocar, porque a tal da, não sei se era Madison, aquela mulher louca, que queria complicar a vida da Piper na prisão. Então ela fez com que ela ganhasse mais uma ocorrência para que ela saísse, para que ela ficasse mais tempo na prisão, para aumentar a pena dela. Só que então o Hopper desistiu e falou, não, vamos dar sutura logo, e deu sutura pra ela, do nada. Porque na verdade branca sem privilégios, que é algo muito injusto, né?
Inclusive a Tate, que não pega a Tate lá que não tem nenhuma ocorrência, dá a justiça pra ela e solta ela, né? Seria melhor. E então que a Piper sai e ela não sabe mais o que fazer da vida dela, porque ela vai ficar longe da Alex, né? Então ela visita a Alex, eles dois têm tudo aquele rolê, aquela coisa de relacionamento aberto. Aí a Alex libera ela pra transar com outras pessoas, então daquela experiência da Piper tentando mudar a sua vida, e ela tá morando com o Scott, que é um amigo que é não sei se é, acho que é irmão, gente, não sei se é irmão ou amigo, brincando que eu não lembro muito bem. Se os dois eram irmão, beijo de sangue ou não. Então ela tá morando com ele e com a mulher dele, né? E eles são muito chatos, eles ignoram muito ela. No começo a gente viu que eles não estavam dando nem bola pra ela, né? Só queria saber do bebê. Depois que eles foram criando um relacionamento melhor. Mas a gente viu a Piper tentando viver a vida dela, tentando arrumar emprego. Até então que ela terminando um emprego com o pai dela, né? Os dois tinham um relacionamento muito ruim, então ele acabou perdoando ela, os dois acabaram se entendendo. Então ela começou a trabalhar pra ele, né, pra trabalhar numa impressora lá. E ela gostava do que ela fazia, ela começou a acostumar, aquela coisa. E ela pagava o aluguel que ela morava na casa do Scott. Então a gente tava vendo que a Piper tava vivendo a vida dela. E então, gente, que elas começaram a se complicar muito. Porque tem uma guarda lá que a Alex acabou se envolvendo, que eu lembro muito bem dela, nem faço questão também, porque eu achei ridículo aquela cena da Alex ter que ficar com outra mulher e a Piper ter que ficar com o relacionamento aberto, teve todo aquele mimimi. Eu achei muito sem sal, assim, praticamente foi uma coisa insuportável ver a Piper ficando com outras pessoas. E ela vai atrás de quem? Do Larry, que é um embuste, né? Que foi um embuste na vida dela, né? Na verdade, todo mundo julga a Alex pelas questões. A Alex fez muita merda, eu confesso que a Alex fez muita merda. Mas ela é o amor da vida da Piper, então por que ela vai ficar correndo atrás dos outros, gente? E então que ela vê o Larry com... Eu achei muito injusto, porque tipo assim, gente, o Larry, ele era marido dela, né? Não noivo, na verdade. Os dois iam se casar, todo aquele lance. Então ele acabou ficando com a melhor amiga dela. Então, gente, que traição, né? Isso tem dó. E aí então que ele acabou ficando com a... Caramba, que era o nome dela, gente? Polly. Ele acabou ficando com a Polly. E então que os dois acabou que... A gente tá usando isso aqui, esse caderninho. E tem o nome de todos os personagens, não esquecer, sabe por quê? Porque eu tenho um problema com séries, porque eu assisto muitas séries. Então pra me lembrar o nome de cada personagem é bem complicado, viu? Bem difícil mesmo. Então que a gente vê a Polly, né? Bem desconfortável com a situação de ter que conviver com a Piper lá fora e as duas terem que conversar. A gente vê o Larry também, de ter um momento em que a Piper discute com o Larry e ele fala pra ela que a Alex destruiu a vida dela e complicou a vida dela, aquela coisa, toda aquela treta. E aí no final, a gente vê a Piper, né, com a Alex ali. A Alex termina com a Piper pra dar liberdade pra ela, porque as duas não iam dar certo ali, porque a Alex ainda tem mais 2 anos de prisão. E então que a Alex vai ser transferida, tem todo aquele lance, né, porque a guarda não quer ficar perto dela, porque a guarda se apaixonou pela Alex. Olha que treta, gente. E aí então que achei muito... Ah não, gente, essa questão de muito mimimi das duas, não gostei. Que as duas tinham se casado na prisão, pra depois acontecer toda aquela merda. E no final acaba com as duas, né, olhando uma pra outra, sorrindo. Não sabemos se voltaram ou não, mas o que deu a entender ali é que elas ainda se falam de alguma forma, são amigas, mas não sei o que tá acontecendo. Porque ela falou pra ela viver a vida dela, aproveitar e tudo mais, e deu liberdade pra ela. Eu acho que, será que foi justo? Sim, eu acho que até foi. Mas eu não queria que terminasse assim, porque é um casal tão legal, né, que a gente gostava tanto. Eu queria muito que as duas ficassem juntas no final. Mas é Orange do Black, né? Não tem finais felizes, não. E aí, gente, agora vamos falar... vamos ver... eu acho que eu já falei de todo mundo, gente. Eu acho que eu já falei de todo mundo. Sim, eu acho que sei, gente. Se eu esqueci de alguém, me falem aí. Gente, eu esqueci. Vamos falar da Tiffany, que é a personagem da Pennsatucky. Ela é sensacional, sabe? Lá no começo todo mundo odiava essa personagem. Mas agora todo mundo ama ela, né? Apesar de coisas terríveis que ela fez, ela conseguiu fugir da cadeia, ela foi estrupada, teve coisas muito complicadas com ela. E ela acabou ficando livre e a burra ainda quis voltar pra cadeia, né? Que burrice. Ela teve a oportunidade de viver a vida dela fora da prisão, porque ela tinha fugido, mas mesmo assim ela estava sendo procurada pela polícia, então ela não queria viver uma vida fugindo. Então ela decidiu se entregar. E então ela terminou com o policialzinho que estrupou ela, aquela coisa. Eu achei muito ridículo, gente. Porque, tipo assim, ele estrupou ela e ela mesmo assim, ela quer ter um lance com ele. Como assim? Não é justo. E então, a série é muito injusta, sim. Muito injusta mesmo. Eu não me conformo com o final desses personagens.
Pensatank, lá no finalzinho ali, porque é tipo assim, vamos contar mais sobre a história da Pensatank, jogar no chão esse caderno. A Pensatank, gente, ela tem um problema de cabeça, ela é meio doidinha das ideias e tal. E ela sofre muito, a gente vê o passado dela, que é bem conturbador, aquela coisa. Então a gente vê ela querendo, que já que agora as detentas têm privilégio de educação, agora ela quer, que tipo assim, tudo que a Teixi queria pra prisão, a amiga dela tá fazendo por ela, né? E aí então que acabou sendo demitida no final, teve todo aquele lance, e aí depois que acabou ficando no lugar dela foi aquele guardia escroto lá, que eu também não gosto dele, né? E aí, gente, a gente vê um lance, assim, muito delicado, que é a questão da Pensatank ter que aceitar isso de alguma forma. Que, tipo assim, ela começou a entrar nesse lance de educação, né, pra estudar e tudo mais, só que ela tinha assim, algum desenvolvimento nela que ela tinha problemas de aprendizado. Ela não conseguia aprender. E então a Teixe foi quem ajudou ela, né? Ela era professora dela, tutora, é como se fosse tutora, então cuidava dela, né? Ensinava ela como que eram as coisas e tudo mais lá no final dessa temporada. E então que a gente acabou que ela foi lá cheirar a droga da Daya. E então lá no finalzinho, lá no começo da sétima temporada, não, foi no começo do final da sétima temporada, no último episódio, a gente viu a Pensatank morrendo, né? Então a gente vê todo aquele desespero, aquela cena bem delicada, que é quando a Teixe chega e se depara com ela, caída no chão, então ela acaba morrendo nos braços da Teixe, então foi uma cena muito forte, porque ela era aluna dela, então foi muito tenso a gente ver que a Pensatank terminou dessa forma, porque ela era uma personagem muito maravilhosa e ninguém imaginava que ela iria morrer nessa temporada, né? Então foi uma cena muito triste. Eu chorei muito nessa cena porque foi algo muito significativo pra mim, porque era um personagem que me espelhava muito em vários momentos, porque a questão da pessoa sentir algo e não poder falar. Então era algo que eu conseguia me inspirar na personagem, né? Por questão de toda essa questão de personalidade que ela tinha, né? De loucura, de histeria. Então a gente vê todo aquele controlamento que ela teve pra se tornar uma pessoa melhor. Então eu achei bem justo a forma que ela acabou terminando. Ela acabou sendo morta, né? Ela acabou sendo por causa das drogas. E o tanto que as drogas é um veneno e que deveria muito ser evitado, né? Bem triste mesmo. E aí então a gente teve esse final triste dela, que eu não me conformo nem um pouco, que ela acabou morrendo. E aí então, gente, quando a Teixe tá olhando os diplomas de quem passou de ano, aquela coisa, e apesar dela ter. Ela batalhou muito pra tentar ensinar alguma coisa pra ela, né? E ela conseguiu fazer a missão de que antes dela morrer, se ela conseguisse passar de ano. Na hora que ela abre o diploma e tá lá o diploma da Tiffany, da Pensatank, eu achei maravilhoso, gente. Porque foi uma cena de cortar o coração. Foi de cair o queixo mesmo. Quando a gente viu que ela morreu, mas ela não morreu com a missão cumprida, de que ela conseguiu passar de ano, de que ela conseguiu ter o seu diploma. Então foi muito lindo a gente ver todo esse desenvolvimento dela, né? Porque é uma personagem que ela cresceu, se desenvolveu muito, terminou daquela forma, né? Mas com dignidade, né? Porque ela foi alguém muito incrível na série. No começo a gente vê todo aquele lance dela com a Piper, a gente odiava ela no começo, mas depois a gente viu que ela era uma personagem como as outras, ela tinha problemas, ela tinha um passado rigoroso, ela tem questões assim, muito assim, delicadas assim, do passado dela, por ela ter sofrido muito, da questão do estrupo, é muita coisa na vida dela, porque tipo, a mente dela é completamente desabada, né? Então a gente viu ela terminar dessa forma, foi algo assim, nossa gente, foi muito tenso. Então foi isso, gente, acho que eu já falei tudo, cada uma teve um final. Não vou terminar esse vídeo ainda sem falar das outras personagens, que tem aquelas duas louconas lá, tem a Big Boo, a Norma, né? A gente viu no final cada uma delas aparecendo, que elas ficaram na mínima, né? Então a gente teve um finalzinho ali, lá nos últimos minutos finais do episódio final, a gente viu elas aparecendo na neve, elas jogando vôlei, né? Jogando bola. Tem todo aquele lance lá delas. Achei bem legal, assim, ela aparecendo. A gente viu também a namorada da Pulse, né? Que ficou muito triste depois da morte dela. Mas ela tá se adaptando, a gente vê que ela tá sendo. Ela tá vivendo a vida ali sozinha, mas ela tá se conformando. Eu achei muito triste, porque ela tava no memorial e quando a rebelião assim acabou, eles puxaram ela tava segurando os livros, assim, ela tava sentada lá com os livros.
E foi uma cena muito tóxica. E então é isso, gente. Orange is the Black é uma série incrível, maravilhosa, vai ficar pra história. Mas trouxe muitos momentos de injustiça, muitos momentos questionáveis. Não era algo que eu gostaria que terminasse assim, dessa forma. Mas é Orange is the Black veio realmente pra mostrar pra gente como é a vida dessas pessoas hoje em dia. Das pessoas que sofrem preconceito, das pessoas que abusam sexualmente de algumas pessoas, da injustiça que é clamada no país, do racismo, por questão da cor, por questão de raça, de questão de homossexualidade. A gente vê também que a Orange trabalha muito na questão de relacionamentos LGBTs, que é incrível também. Então, Orange is the Black tem todos esses elementos que fazem a gente pensar e ter uma vida melhor, né? Então foi isso, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários se você assistiu essa temporada, se você gostou desse final, se você não gostou, se você não se conforma como eu com esse final. Então é isso, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!